Boa noite, amados. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor, convidando você e a sua família nesta noite para, junto conosco, adorar, bendizer, magnificar ao Senhor Jesus. Que você aí no sofá da sua casa, ou na sua cama, ou na cadeira, junto à sua mesa, que você possa estar junto conosco, dando a honra a Ele, dando a glória a Ele e rendendo a Ele graças, porque Ele é digno de todo louvor nessa noite. Aleluia. Quem sou eu para que um grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu.
Aleluia. Você é filho. E a palavra de Deus nos diz e confirma isso todos os dias para conosco, que você é filho, amado, escolhido, perdoado por Deus. E ela diz mais, ela diz que você é a luz do mundo. Ela diz que você é o sal da terra. Ela diz mais ainda que você é ungido, escondido em Cristo e Cristo escondido em Deus. Ela diz mais ainda que eu em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele sempre vai me fortalecer. E ela me diz mais que com Cristo e em Cristo, eu e você, nós já entramos na eternidade. Porque naquele dia, no domingo, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro e os anjos falaram: por que choras? Por que você está chorando? Porque as circunstâncias que elas estavam vendo era que o corpo tinha sido roubado, arrancado. E os anjos perguntam: por que você está chorando? Ele ressuscitou. Não importa qual a circunstância que está te rodeando, não importa se você está chorando. O choro ele dura uma noite, porque ele é temporal, ele é transitório. Mas a realidade em minha vida e na sua vida é que Cristo ressuscitou, vivo está, e com Ele eu e você já entramos na eternidade. Aleluia. Por isso que nós cantamos nesta noite que só Ele é santo. Juntamente com anjos, querubins e serafins, nós vamos retratar aqui nessa noite aquilo que é retratado no céu todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, que só Ele é santo. Só Ele é santo. E não há outro que se assemelhe a Ele. Não há outro que se iguale a Ele. A sua glória enche toda a terra. E pode estar enchendo a sua casa nessa hora. Aleluia. Tudo está preparado aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre.
Oh, só Tu és santo, Senhor. A Tua graça nos invade, Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu. Eu não vou gastarei, eu não vou parar, não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos eles, Deus. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos Teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos Teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos Teus ministros. Queremos queimar. Ah, Jesus. Entra nos lares nesta noite, Jesus. Entra nos lares com fogo, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo, quebrando as algemas, arrancando grilhões. Entra com libertação, Espírito Santo. Porque Tu és o Yeshua, HaMashiach. E não há outro semelhante a Ti. Não há. Oh, Jesus.
Graça e paz, queridos. Eu tenho um convite muito especial para você. Nesse mês de maio é o nosso mês da família e nós teremos uma série de estudos aos domingos de manhã às 9 horas e aos domingos à noite às 19h30. Esse ano o tema do nosso mês da família será Famílias Fortes e Igrejas Fortes. E nós vamos estar falando a parte da manhã alguns princípios para fortalecimento da família a partir de Efésios capítulo 6. E à noite nós falaremos sobre algumas famílias do Novo Testamento, a família de Timóteo, a família de Lídia, a família de Áquila e de Priscila. E o doutor Luciano vai fechar esse mês da família com o tema Vitaminas para os Casais. Então, ore pelo mês da família e participe desse mês da família. Eu não sei se até lá a gente vai ter os nossos cultos presenciais, mas mesmo que nós não os tivermos, que você possa reunir a sua família e estar conosco celebrando ao Senhor nesse mês da família. Também sobre a nossa quarentena solidária, nós já distribuímos dezenas de cestas básicas e eu queria estar agradecendo você, que aderiu e que está contribuindo aí com essa campanha que tem abençoado aí muitas famílias. Se você quiser fazer uma doação, você pode trazer aqui na igreja ou ligar para o telefone 3822-3013, nós pegaremos na sua residência, ou então fazer um depósito através de transferência bancária no número da conta que vai estar aí no seu vídeo. E também, esta é a última semana do mês de abril, e todos vocês sabem, nós somos uma instituição, e instituição a gente tem alguns compromissos financeiros. Então nós temos compromisso com a manutenção do culto, temos compromisso com os nossos missionários, temos outros compromissos, e se você já reservou aí o seu dízimo, você pode fazer através de transferência bancária para o número que está aí no seu vídeo, ou ligar para nós, que nós vamos até a sua casa, caso você não tenha condições de vir aqui ao templo. Quero dizer também para os membros da igreja, para toda a comunidade, todas as pessoas que nos ouvem, que dos dias úteis, na parte da manhã, na parte da tarde, nós temos pastores aqui na igreja, para poder te ouvir, te aconselhar e também estar orando por você. Então nós vamos estar agora fazendo essa oração pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, e eu quero convidar o pastor Cristiano, que vai nos levar a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te apresentar agora, ó Deus, essas ofertas, ó Deus, esses dízimos, ó Deus, e apresentamos a Ti, Senhor. Ó Deus, como sinal de gratidão, Senhor, como sinal de honra, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, ó Deus, por cada um de nós na cruz, ó Deus. Deus, que o Senhor continue, Deus, sendo a nossa provisão, Senhor. Que o Senhor continue sendo o nosso sustento, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, alcançar, Deus, cada lado, Deus, com a Tua provisão, Senhor. Cada lado, Deus, com o Seu sustento, Senhor. Que o Senhor venha suprir as necessidades do Teu povo, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Ainda adoração, querido. Que você possa não ser escravo do medo, mas que você possa tomar posse do que Cristo fez na cruz por mim e por você. Você é livre, eu sou livre para adorá-lo e exaltá-lo, porque na cruz Ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, as minhas dívidas, as suas dívidas. Ele levou sobre si. E hoje eu e você podemos andar com a cabeça erguida. Aleluia. Porque o nosso fim não é aqui. O nosso fim é a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Pai. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo,
filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido eu fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. O seu sangue flui em mim. Eu não sou mais escravos do medo. Não, não, não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravos do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, aleluia. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de... Abre o mar, ele abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravos do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravos do medo. Em Cristo eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20 ao versículo 25. E nós vamos estar hoje meditando nesse tema: a esperança venceu o medo. Pai, nós queremos te agradecer, primeiro por essa oportunidade que nós temos com os nossos irmãos, de estarmos aqui no templo, adorando o teu santo nome e sabendo que do outro lado há muitos irmãos nas suas casas, ó Deus, adorando o teu nome, cultuando ao teu nome, ó Deus, e com um coração aberto para ouvir a tua palavra, ó Deus, e a tua mensagem aos seus corações. Senhor, que o Senhor mais uma vez, ó Deus, por misericórdia e graça, possa falar ao coração de cada pessoa e que o seu falar possa dissipar toda a dúvida,
que o seu falar possa nos levar, ó Deus, ao trono de Deus, ó Deus, a esperança e a fé em Cristo Jesus. Amém, amém. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20 a 25. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Meus queridos, uma das palavras mais fortes, ou uma das expressões mais fortes do contexto profético do Antigo Testamento é peso do Senhor que viu o profeta. Tal expressão, ela faz parte da experiência de Abacuque, da experiência de Amós, da experiência de Ezequiel e também faz parte da experiência do profeta Jeremias. Porque aquelas pessoas, ou aqueles que foi dada a missão e a visão de perceber os perigos que estão em volta, os perigos que estão à frente, é alguém que convive com a angústia, que convive com as inquietações e que precisam todos os dias processarem no coração a partir das promessas de Cristo Jesus ou das promessas de Deus, com fé, com esperança, para que o medo não venha se assenhorear das suas almas. Jeremias, por 40 anos, ele profetizou em Judá, persuadindo os líderes, persuadindo os sacerdotes, persuadindo todo o povo, para que se arrependessem dos seus pecados e para que renovassem a sua aliança com Deus, sob pena de que um juízo viria à sua nação. Judá não somente rejeitou o profeta, mas Judá também rejeita a mensagem do profeta, que vai ter uma jornada de serviço a Deus muito dura. Ele convive com ameaças de morte, ele convive com a exclusão social, ele convive com prisões, ele convive com tortura, e ele vê, para a sua tristeza e para o seu desespero, as profecias se cumprirem, com a invasão de Babilônia e todo o horror e morte e lamento daqueles dias. O livro de Lamentações de Jeremias foi escrito nesse período de devastação, em que os muros de Jerusalém, que o templo foram destruídos e um grande número de judeus eles foram levados para o cativeiro. Jeremias, ele vai ver tudo isso de perto, ele vai ver a aflição e as trevas desse dia com um coração dilacerado. Talvez você esteja se perguntando, mas o que isso ou tudo isso tem a ver comigo? Eu não sou judeu, eu não estava lá. O que esse texto e os princípios que afloram dele possam falar para mim no século 21, para a minha vida? Eu já falei com vocês, e eu volto a falar, de que a Bíblia, ela é um livro de arquétipos, em que cada personagem bíblico expressa algo de nós, ou nos revela em alguma coisa. Um filósofo francês, Luc Ferry, um humanista secular, que defende a espiritualidade laica, ele disse que nós vivemos numa sociedade do medo. Além das fobias, além do medo da morte, e aqui medo de tudo que é irreversível, ele acrescenta outros medos tipicamente ocidentais, como medo do efeito estufa, medo de poluição, medo de fim dos recursos naturais, medo de vírus, medo de bactéria. Na psicologia, o medo, ele é uma perturbação angustiosa causada pela presença ou perspectiva de uma situação que se arrisca à segurança presente ou futura. É uma das principais manifestações da emoção. O filósofo Luiz Felipe Pondé, ele disse que o medo faz parte da nossa alma, é elemento necessário ao nosso amadurecimento. O medo, ele ajuda na nossa sobrevivência quando nós controlamos e quando o medo, ele não nos paralisa.
Será que esta experiência de Jeremias, das emoções que brigam no seu coração, será que elas podem nos ajudar nesse tempo, nessa sociedade do medo, em que mais um medo ele tenta nos assediar? Eu penso que essa história, guardada as devidas proporções, ela pode muito bem ter sido ou está sendo a sua história, pois você, de alguma forma, tem visto a aflição, tem visto a dor ao seu redor, talvez a dor na sua família, ou a dor na sua própria vida, e que você olha à sua volta e não há em que se agarrar, não há remédio à sua dor, não há recurso que lhe traga esperança, e quem sabe o medo neste momento paralisou a sua vida. E você tem externado o seu lamento com outras palavras, mas parafraseando o que disse Jeremias, quando ele abre o seu coração para Deus. E no capítulo 3, versículo 1, Jeremias vai abrir o seu coração e ele vai dizer o seguinte: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas, atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo, nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou-me os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Meus queridos, esse livro tinha tudo para ser um livro frustrante, mas ele não é esse livro. Por quê? Porque Jeremias nos ensina que é possível a gente ter um coração cheio de esperança numa sociedade do medo, num cenário de desolação. E como manter, ou como nós termos esta esperança no meio do caos? Primeiro, mudando o nosso foco, deixando de focar nas circunstâncias, deixando de focar em nós mesmos, naquilo que dizem os homens, e focarmos em Deus, nas suas promessas, dentro desta sua grande história que tem um desfecho da restauração, da criação e da vinda plena do reino de Deus. E daí, de repousarmos ou de focarmos nessas promessas, nós então viemos para a vida, vamos para o enfrentamento das adversidades que possam vir no nosso caminho. Veja que Jeremias, ele olha para a vida, e quando ele olha para si, o resultado deste olhar está no versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança. Com certeza você já ouviu alguém falar isso. Talvez a frase mais triste que eu já ouvi na vida foi de um homem, nos seus 40 e poucos anos, ele dizer para mim, com um semblante muito fechado, quando dizer o seguinte: eu não tenho mais esperança. Talvez muitos de nós estamos assim, olhando para as circunstâncias, olhando para o nosso passado, para os noticiários, e isso nos angustia, e muitas pessoas têm perdido a esperança para continuar.
um editor de um jornal americano, em sua visão pessimista, ele chamou a esperança de crença patológica na ocorrência do impossível. Mas o profeta, ele mudou o seu foco. E ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele se propõe a ter uma mudança de mente, a ter uma mudança do seu olhar. Se o passado me traz dor, se o presente ele me traz medo, há um Deus que está assentado no trono, soberano, e na sua mão direita está a história da humanidade e também a nossa micro-história. E é em Deus que eu vou focar a minha vida. Quando Jeremias ele faz isso, o seu coração de lamento se transforma num coração cheio de esperança. O escritor A.W. Tozer, ele chamou a esperança de alquimia divina, que transforma o metal ignóbil da adversidade em ouro. E aí, eu me lembro das palavras muito fortes, muito profundas do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero falar com alguns irmãos nossos aqui. Alguns irmãos que têm vivido um processo muito doloroso. Um processo de enfermidade, e alguns deles que os médicos ou desenganaram, ou disseram que a cura vai ser muito difícil. Eu queria que você soubesse que a sua fé em Deus nesse momento, que a sua confiança em Deus nesse momento, tem sido aquilo que o apóstolo Pedro tem falado aqui, que esse sofrimento eles tem se transformado em glória a Deus, e as pessoas ao redor estão vendo como que você continua junto de Deus, fazendo com que essa adversidade seja não uma tentação que vai te afastar de Deus, mas uma provação que vai fazer você ser mais gente, mais fiel, mais quebrantado. Interessante, pois esse nosso olhar para Deus muda a nossa cosmovisão, pois as situações se tornam pequenas diante da grandeza de Deus, e isso acontece não porque nós enxergamos a sua onipotência, mas nós enxergamos primeiramente, que Deus, Ele é misericordioso e bom. Versículo 22, Jeremias diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Isso significa que Deus, como um Pai bondoso, Ele zela por aqueles que têm uma aliança com Ele. Isso significa que Deus, Ele não está alheio ao sofrimento humano. Embora o sofrimento e o mal sejam um grande mistério, algumas coisas nós explicamos, mas outras nós não temos como explicar. Mas uma coisa nós sabemos, em parte, mas é o que nós precisamos: que Deus, Ele nos ama, que Deus, Ele se importa conosco, e que Deus está tão comprometido com a nossa felicidade suprema, que Ele se dispôs a mergulhar nas profundezas mais terríveis do sofrimento. Nosso Deus, diz o Tim Keller, Ele tem feridas. Nosso Deus nos entende, e Ele tem um plano para acabar com todas as lágrimas. Aleluia.
É por isso que Abacuque diz no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, ainda que o produto das oliveiras minta e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos traz uma palavra maravilhosa para esse momento. Capítulo 8, versículo 31, ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto é muito interessante, pois ele não está dando imunidade diante das adversidades da vida. Muito pelo contrário, ele nos ensina que todos esses eventos descritos por Paulo, eles podem acontecer com os cristãos. E isso veio acontecer com os cristãos alguns anos depois, sob perseguição, em que o próprio apóstolo Paulo, ele é martirizado. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: que todas estas coisas, elas podem acontecer conosco, mas nenhuma destas coisas podem nos separar do amor de Cristo, nosso Senhor. Não importa a forma, e nem importa o quando o Senhor vai nos chamar para si. Em segundo lugar, Deus ele é fiel. Versículo 23, Jeremias diz o seguinte: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus queridos, o nosso olhar para Deus muda a nossa visão do mundo e das circunstâncias. Essa palavra no hebraico para fiel é emuná, e tem a ver com firmeza, tem a ver com fidelidade, tem a ver com estabilidade, tem a ver com imutabilidade. A fidelidade de Deus é a capacidade de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. E isso é parte da sua essência. Em 2 Timóteo 2,13, Paulo ele nos ensina que se nós formos fiéis, Deus ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Existem alguns momentos em nossa vida em que nós vamos ser desafiados a escolher o que os nossos olhos veem ou aquilo que Deus nos diz. Jeremias ele olhava a destruição de Jerusalém. E eu pude ver, ano passado eu estive em Israel, eu pude ver o quanto aquele povo ama a cidade. Eu estava no hotel ali no Mar Morto, e eu vi a apresentação, que me parecia uma apresentação folclórica de alguns meninos, né, junto com os pais, parecia alguma coisa de escola, né, mas depois eu fui descobrir que aqueles meninos já cantavam ali, e eles cantavam uma música chamada Jerusalém de Ouro, uma música emocionante. E eu também vi essa mesma música em Jerusalém, eu pude perceber o quanto aquele povo amava aquela cidade, por tudo aquilo que já havia sido dito sobre ela através dos séculos. Jeremias ele olha a destruição, mas Deus lhe chamava e mostrava a restauração do seu povo após um período de disciplina.
Deus um dia diz ao profeta, filho do homem, falando a Ezequiel, o que você vê? E ele disse, eu vejo um vale de ossos secos, um cemitério de gente que morreu e que não foi enterrada. E Deus o convida a profetizar, e Deus lhe mostra que aqueles ossos, eles teriam vida, e que Ele restauraria a sua nação novamente. Maria, discípulos de Jesus, o que vocês estão vendo? Aí estamos vendo a cruz e um defunto do túmulo, mas hoje é domingo. Por que vocês ainda estão na sexta-feira? E o anjo disse para eles, para aquelas mulheres, ele já não está mais aqui, ele já ressuscitou. O escritor N.T. Wright, que escreveu um livro Surpreendidos pela Esperança, ele diz o seguinte, a esperança para o cristão não é uma ilusão ou um otimismo cego. Ela é uma forma de conhecimento, possibilitando o aparecimento de coisas novas e de novas opções, onde a criação, ela pode acontecer. Eu quero concluir essa mensagem. Em 1845, o escritor Edgar Allan Poe, cuja obra tem uma temática mórbida, ele escreveu um poema, que foi o poema mais famoso dele, O Corvo, onde o eu lírico vivencia o desespero e o delírio pela perda de Lenore, a sua amada. E já à beira da loucura, avista na sua casa um corvo, e o corvo é símbolo de mau agouro, de morte. E ele pergunta o nome daquele corvo, e o corvo lhe responde, Nevermore, rimando com o nome da amada desse eu lírico, que era Lenore. Evermore, nunca mais. E ele continua a indagar aquele corvo algumas coisas, e tem sempre como resposta, nunca mais, nunca mais, nunca mais, que vai se repetir ao longo do poema. Ouça, para uma mente que tem os olhos só para as circunstâncias, esta expressão nunca mais passa a dirigir a vida. Com certeza você já ouviu alguém dizer o seguinte, olha, nunca mais você terá um emprego como este. Nunca mais você terá uma oportunidade como esta. Nunca mais você será feliz. Ou nunca mais você verá a pessoa amada que morreu. E como no poema O Corvo, esse nunca mais, ele traz ainda mais desespero. E isso é morte dentro da vida. Como gente, como filho do homem, Jeremias ele vai vivenciar essa emoção do nunca mais. O seu povo poderia ser restaurado, mas naquele dia, Deus ministrou ao coração de Jeremias. E nessa conversa com a sua alma, uma palavra flora, e ela é proclamada, e é esta palavra que Deus tem para você hoje. É esta palavra que Deus tem para nós nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A esperança, ela vence o medo quando nós desistirmos de sermos donos da nossa vida e entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. A esperança vence o medo quando nós nos conscientizamos de que tudo que nós temos, inclusive aquelas coisas e pessoas mais amadas, na verdade não são nossas, são de Deus. A esperança, ela vence o medo quando a nossa fé e a nossa esperança repousa nas promessas do Cristo crucificado. Uma jovem me perguntou semana passada, pastor, fé é a mesma coisa de expectativa? E eu tive pouco tempo para poder responder para ela, e depois eu percebi que eu estava certo. Porque a fé, ela volta ao passado. A minha fé, ela repousa nas promessas do Cristo
ressuscitado. Aconteça o que acontecer, estas coisas estão no meu coração, na minha fé. Uma perspectiva eu posso ter. Eu posso orar, eu posso pedir a Deus, como Davi fez. Ele dobrou o seu joelho e por 7 dias ele orou pelaquela criança. Ele não comeu, ele não bebeu, ele não fez a barba, sequer tomou banho. Ele se cobriu de pano de saco, de cinza, como era costume da época. E ele pede a Deus, ele tinha essa expectativa de que Deus pudesse curar aquele menino. Mas chega um tempo que aquele menino morre. Ele continuou, se levantou, se lavou, tomou seu banho, sentou à sua mesa, foi ao templo e adorou o Senhor. Por quê? Porque a sua vida não estava nas suas expectativas, das coisas que poderiam acontecer. Se acontecesse, glória a Deus. Se não acontecesse, glória a Deus. Mas a fé está alicerçada nas promessas do Cristo crucificado. Por isso, eu preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero que esse ciclo de melancolia, esse ciclo de frustrações, esse ciclo de angústia, esse ciclo de tristeza, eles possam cessar na minha vida em nome de Jesus. Por isso, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança, gente? É saber que as misericórdias do Senhor, ela não tem fim, que elas se renovam a cada manhã, e que elas são a causa de nós não sermos consumidos, e que o amor de Deus, Ele não desistiu de nós. O que me pode dar esperança? É saber que em Jesus Cristo eu encontro significado para a vida. O psiquiatra Carl Jung, ele disse uma coisa bastante interessante, de que 1/3 das pessoas que foram ao seu consultório não tinham problemas clínicos ou algum tipo de neurose, mas o que eles tinham é exatamente esse vazio com relação à vida. A vida estava sem significado, a vida não tem sentido. O que pode me dar esperança? O que pode me dar esperança é que nessa história de Deus, que tem um fim e que tem um final, eu encontro sentido para a minha existência. Jesus Cristo é a minha porção, Jesus Cristo é a minha herança. Quais são as emoções que afloram no seu coração? O medo, a angústia, quem sabe o desespero pela vida. Quais são as emoções que estão no seu coração? Hoje eu quero trazer à memória aquilo que te pode dar esperança. Antes de eu orar por você, a Mary vai estar entoando uma canção que fala sobre oração. E eu queria que você refletisse sobre a letra desta música, que ela seja a sua oração, e que você possa tomar a decisão mais importante da sua vida. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. When
us with your grace to a place where we'll be safe. I pray we'll find your light and hold it in our hearts. When stars go out each night, remind us where you are. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we are God's children, reaching out to touch you, reaching to the sky. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. Aleluia. Glória a Deus. Eu oro para que teus olhos possam olhar por mim. Eu oro para que os seus olhos possam me acompanhar por onde for. Eu oro para que o Senhor nos dê corações sábios. Eu oro para que nesses tempos difíceis o Senhor esteja conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças. Nós cremos em Cristo Jesus. Nós cremos que Tu és bom, que Tu és misericordioso. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que assim como Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos, o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos, diz Paulo, é o Espírito que habita em nós, templos do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que um dia vai nos ressuscitar. Eu oro, Senhor, ó Deus, para que cada um dos Teus filhos possam ser fortalecidos nesse tempo. Quaisquer que sejam as adversidades que eles estejam enfrentando, Senhor. Ó Deus, que eles possam olhar, ó Deus, acima de tudo isso, Senhor. E ver, ó Pai, que o Senhor sempre terá o controle da história.
Ó Deus, e que as suas vidas estão nas tuas mãos. Ó Deus, e que eles nunca, ó Deus, vão estar sozinhos. E que nem a expressão nunca mais fará parte, Senhor, das suas vidas. Mas sim, essa expressão, eu quero trazer a memória que pode dar esperança. E o que nos pode dar esperança é exatamente que a sua fidelidade, ó Deus, é de geração a geração. Que a tua benignidade é de geração a geração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que se nesta casa, ó Deus, se precisa de um milagre, ó Deus, que haja este milagre. Se nesta casa, Senhor, ó Deus, precisa, Senhor, ó Deus, de uma palavra esclarecedora, ó Deus, que possa dissipar as dúvidas, ó Deus, que esta possa ter sido a palavra hoje à noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, ó Deus, para que todo o mal, Senhor, eu oro, Senhor, ó Deus, para que todas as hostes espirituais da maldade possam cair por terra, e que o seu nome seja glorificado, e que haja paz, e que o shalom de Deus esteja nessa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e que aguardam a volta de Jesus. Amém, amém, amém. Deus os abençoe e um grande abraço.